¿Ya podemos empezar? Sim, prof. A ver. Sí, profe. A ver quién empieza. Posso começar, prof? Sí, diga. Então, os exames fundamentais que tem que fazer é a endoscopia, que Ajá, é o mais elegido. ajá. E a endoscopia, ela tem uma sensibilidade de 90%, porém, se agregada com a biópsia e a citologia, vai para 98% ou até 99%. Então, o essencial seria fazer os três, que é a endoscopia, a biópsia e a citologia. Ujú. Depois de fazer esses três exames, é importante também que faça o estadiamento, que é para você saber o nível que está esse câncer, né, o grau de invasão que ele tem, e isso pode ser feito com tomografia, ecoendoscopia ou a laparoscopia. Excelente. Então, os três exames são os principais, e a biópsia também, que é muito importante para poder saber o tipo de câncer que tem lá, para saber como que vai tratar. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra persona? ¿Otro estudiante? Doutor, é isso que a colega falou. São esses exames? Seria isso? Eu pesquisei do professor no livro, estava mais ou menos assim, que o câncer de estômago ele começa como uma pequena lesão, Ujú. que então é curável. A estadificação inicial consiste com o exame clínico. Ujú. E, como a Ana Lígia falou, a endoscopia esôfago-gastroduodenal é o procedimento gástrico de eleição e ele deve se efetuar pela suspeita de qualquer sintoma de enfermidade gástrica. Ajá. A biópsia que é obtenida por essa endoscopia, que é a clave diagnóstica e tem uma precisão de 95% de diagnóstico. Ujú. Aí também que a ecoendoscopia é utilizada para determinar a profundidade da invasão tumoral, mas ela é menos eficaz para o diagnóstico na participação ganglionar desse tumor. Exactamente. A TC também, a tomografia, ela Tomografia. tem 86% de precisão para identificar o compromisso ganglionar, no caso do câncer, e a laparoscopia, que é um instrumento útil para descartar metástases peritoneais. Aí, Exacto. pelo que eu li, mais ou menos um exame complementa o outro. Sí, así es. Y en cuanto a la tomografía, ¿qué otro tipo de tomografía no leyeron que si se puede hacer otro tipo de tomografía? É a tomografia, é a Computadorizada, profe? PEC, não, PET. Sí, Tomografia por Scan. emissão de positron, acho. la tomografía por emisión de positrones. Ese también sirve para la estadificación sobre todo. Y realmente sirve más para los tumores de esófago, que es donde mejor se capta la imagen, pero se usa también, en algunos lugares se puede usar también eso en el cáncer de estómago. Professor, essa tomografia, ela aí no Paraguai se diz também PET scan, como aqui no Brasil ou não? ¿Cómo? Essa tomografia que é realizada, ela também se chama PET scan, como é aqui no Brasil? Sí, también. El PET scan es como tal, es para hacer un escaneo completo, para realizar un escaneo de todo para ver si hay metástasis a otro nivel. Se hace también. Ok. Ajá. Ô, profe, Diga. não sei se vem ao caso também falar. ¿Quién me está hablando? No logro ver. O Guilherme Augusto de Borba. Ajá, ya. Eu dei uma pesquisada também do câncer de colo retal. Não sei se vem ao caso falar também, né? Mas aí tá falando aqui a dependência do estadiamento da doença, o principal tratamento é o cirúrgico. No câncer de colo retal, a cirurgia mais radical implica na remoção do intestino grosso e do reto, com a necessidade de confecção de colostomia. E desde o início da localização do câncer, é indicado fazer de 6 a 8 semanas logo a cirurgia, por causa da irradiação do câncer, pelas vias linfáticas. No entendí. Me estás hablando del cáncer de colon rectal. Isso. Pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver ahí? No entendí. A ver si me puede empezar otra vez, porque no escuché al principio.
Não, eu só pesquisei para complementar, que é de câncer gástrico. Ajá. ¿Qué pasó con el cáncer? Doutor, Diga. Tá gravando isso aqui? é Jordana falando. A ver, Jordana, dígame. Lo demás, que apaguen su micrófono. Eu li sobre a exploração radiológica e o que pode ser encontrado, né, na imagem. Ajá. E podem ser 3 tipos classicamente descritos. O Sí. primeiro é uma imagem de uma massa tumoral que cresce na luz do órgão e provoca um defeito cheio ou um Ajá. defeito de repressão. O Ujú. segundo é uma imagem de um nicho ulceroso que pode ter diferentes características e localização. Ajá. E o terceiro é uma imagem de um estômago contraído e rígido. Sí. E a contração e rigidez pode estar limitada no seu segmento e quase sempre no antro. Ajá. Ou pode também estender a todo o órgão. E no livro também está escrito que esse tipo de imagem pode ser conhecido como bota de cuero. Ajá. Básicamente son 4 imágenes que se pueden encontrar por el rayo X contrastada de abdomen. Eso es, realmente eso era lo que se usaba al principio. Antiguamente era lo que más se usaba. Ya después vinieron la endoscopía. Con la endoscopía después vino la ecoendoscopía, que es mejor todavía, sobre todo para la estadificación, como explicó el compañero. Então, doutor, essa ecoendoscopia, ela também é bastante utilizada para ver os tumores, não é? ¿Cómo? Os tumores, essa ecoendoscopia, ela é mais utilizada também na questão dos tumores, né? Sí, se usan para los tumores, para estadificar, sobre todo Ajá. la invasión de las capas musculares. Ahí Isso mesmo. lo que más se ve son la invasión de las capas musculares, ¿no? Como explicó el compañero, no se puede ver la invasión de los ganglios ni nada de eso, pero sí es bastante útil para la estadificación, porque para la estadificación se utiliza lo que es el TNM. No sé si leyeron esa parte. Yo no le hablé mucho nomás de eso porque, como les dije, si no se van a hacer cirujanos o oncólogos, no les va a hacer falta mucho. Pero siempre es bueno tener conocimiento general. El TNM es la estadificación tumor, la N es de ganglio o node en inglés, y las metástasis. Y sobre todo para la estadificación T, o sea, para el tumor, es muy útil la ecoendoscopía, porque te va diciendo si está en la mucosa, en la submucosa, en la muscular o en la serosa. Ajá, o si ya rompió la serosa y está ya afectando un órgano, una estructura vecina. Para eso es sobre todo la ecoendoscopía muy buena. Ana Cândida aqui. Dígame. O ultrassonido, ele mostra em tempo real as camadas da parede do estômago. Ajá. E ele mostra também os gânglios do estômago. Ajá. ¿Y para qué otra cosa sirve el ultrasonido? Justamente eso iba a ser, esa pregunta iba a ser si se usaba también ultrasonido y sobre todo para qué se usa el ultrasonido. Para verificar se tem a profundidade da ferida. Professor, posso complementar o que a Ana falou? Sí, dígame. A ultrassonografia ela é muito importante no caso da linites, que é aquele estágio que a gente viu que não passa massa para fora, que é aquela que vai devagar e a hora que aprofundou. Então, nessa parte ele é muito útil. A profundidade. Então, nesse caso, se você vê uma parte com falta de peristaltismo ou mais rígido, é o que provavelmente pode ser a linites. E no caso de qualquer lesão pequena, é bom tirar uma parte de qualquer lugar, mesmo que seja uma lesão mínima, para poder ver, porque às vezes ainda não está aparente por fora, porém por dentro já está correndo tudo. ¿Y para qué más, aparte de eso? Sobre todo, o ultrassonido pode ser... Para que el... Olá, Karine. Sí, diga. Ele pode ser usado para detectar a existência de metástases hepáticas. Ajá, ahí es donde está, la metástasis hepática. Eso es lo más fundamental en el uso del ultrasonido, para ver sobre todo metástasis hepática, que es una de las más... baço também, a infecção del baço. Ajá, también para ver si hay una invasión del vaso, sobre todo el tronco celíaco y la aorta.
Que cuando ya se encuentra esas invasiones, prácticamente el paciente ya es inoperable. Muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Profe, já foi falado dos exames laboratoriais? Ajá. Sí. Ah, acho que deve ser o mesmo que a galera pesquisou também. Sí. Que através do hemograma completo pode se detectar a presença de anêmia, que pode causar uma hemorragia interna, e também solicitar exames de sangue para visualizar sangue oculto em las feces. Muy importante, sí, sí señor. Sobre todo esos dos estudios sí o sí hay que hacerle a los pacientes, como les había explicado, que esos pacientes que están con anemia de causas desconocidas, pero están con una anemia crónica, sí o sí hay que estudiarles las heces fecales, sangre oculta en heces fecales se les realiza. Y el estudio de la anemia como tal, se le hace la hemoglobina y se le debe hacer una lámina periférica para ver el tipo de anemia, si es una anemia ferropénica o ferripriva, o sea, por falta de hierro, sobre todo, que es una de las causas fundamentales del cáncer gástrico. ¿Qué otra cosa? Professor. ¿Quién me habla? A Isabela tá falando. Caroline. A ver, pónganse de acuerdo quién va a hablar, Isabela o... Pode falar, Carol. Professor, eu pesquisei também assim, nas amostras de biópsia existem dois tipos, né? Tem a imunohistoquímica, né? Que é uma prova que se aplica lá, amostra anticorpos especiais que vão se aderir à proteína HER2, né? E aí vai ocasionar a cor das células, né? E vão aderir mais proteínas. E também tem o outro tipo de biópsia que é a hidrodaciação fluorência. Essa prova se usa os fragmentos fluorescentes, né, de ADN que se aderem especificamente às cópias do gene. Dizer que é HER2 das células, né? A mais usada é a primeira que eu falei, que é a IHC. Aí tem outras provas assim que diagnósticas, né, só que não são tão usadas, como o raio-x, mas aí no caso só para ver se tem alguma metástase ali no pulmão, entendeu? Pela imagem do raio-x, a gente consegue identificar se já atingiu o pulmão ou o coração, se tem algum dano assim no tamanho, eu quero dizer, sabe? Esos son estudios muy avanzados ya que realmente, por lo menos acá creo que en toda Sudamérica no se realizan esos estudios. Pero siempre es bueno tener el conocimiento de que sí se hace también, de mencionarlo. Profe, dígame. Qual é o exame que tem melhor custo-benefício assim para se fazer, caso não tenha muitos recursos? ¿Cuál es lo que más se usa? Y la endoscopía. La endoscopía es la base de todo. Ya con la endoscopía es para el diagnóstico, pero para estadificar la enfermedad, sí o sí hay que hacerle una tomografía con doble contraste sobre todo de tórax y abdomen, que son las dos regiones que más frecuentemente se encuentran las metástasis de esta enfermedad. Aparte de los estudios de laboratorio, estudios de sangre. Esos son los que más se usan. Y la ecografía, por supuesto, para ver también la metástasis en el hígado, así como habíamos dicho ya, el hígado, el tronco celíaco y esos órganos. La laparoscopía depende mucho del cirujano o del lugar donde esté. A mí personalmente me gusta realizar la laparoscopía porque así ya uno se orienta a lo que va a encontrar. Incluso ya te dice, si ya con la laparoscopía ves que hay metástasis peritoneal, hay metástasis en el tronco celíaco, hay metástasis periaórtico, ya para qué vas a operar a ese paciente. Ya vas a entrar y vas a volver a salir, no vas a poder hacerle nada, no vas a resecar nada, y entonces vas a agredir al paciente por gusto. Entonces no le vas a dar ningún beneficio.
Entonces, ya con la laparoscopía entra, ya ves todo eso y más o menos ya te orienta de lo que vas a encontrar. Y es más conveniente después la cirugía. Pero hay otros autores que dicen que no, porque para qué agredirle 2 veces. Y hay una controversia en cuanto a eso. Eso depende mucho de cada cirujano y sobre todo del lugar donde está. Si tiene o no tiene laparoscopía. Bueno. Professor. Dígame. Pónganse de acuerdo. De novo. Así me gusta que se peleen porque todos quieran participar. Eu vou falar agora. É a Isabela falando, professor. Sim, Isabela, dígame. Eu lembro que a Ana Lígia falou sobre o resultado, o melhor resultado, né? Diz que aqui no livro também fala que deve ser obtido no mínimo de 6 tomas de biópsia. Isso daí na endoscopia, né? Sí. É só isso que eu queria falar mesmo, porque já foi falado tudo. Sí, muy importante recalcar eso, porque muchas veces entran y hacen la biopsia, toman la muestra y no es la zona donde está la lesión y entonces te da negativo. Entonces, como mínimo tiene que ser, lo ideal es de 6 a 8 muestras. Si lo haces más, mejor todavía. Ajá, y para ver distintos lugares que puedan estar la lesión. Muito importante isso. Doutor, eu vi aqui em relação ao exame de ressonância magnética, que ele não é utilizado na rotina, geralmente. Não se usa muito. Oi? No se usa mucho la resonancia, más bien porque la resonancia más bien se usa ya cuando se piensa en una metástasis, sobre todo metástase, né? Ósea e assim. Exatamente isso que eu percebi, que eu li, que ele é utilizado mais na rotina para estadiamento do câncer gástrico, quando ele se lacera para o fígado, por exemplo. Aí é utilizado para poder identificar quando a ultrassonografia já não mostra tanto, aí é utilizada a ressonância para identificar melhor. Sobre todo cuando se sospecha metástasis en los huesos, columna vertebral, fémur y eso. Bueno, muchachos, se acaba nuestro tiempo. Me gusta que participen así. Muy bien, los felicito. Y los que no pudieron hablar, como les dije, no hay problema. Hagan un pequeño resumen y suban a la plataforma. ¿Está bien? De mi parte será mañana otra vez. Mañana vamos a hablar de hemorragia digestiva. Y más o menos vamos a hacer igualito que hoy. Yo les voy a hablar un poquito y después ustedes van a hacer una búsqueda y vamos a participar así. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Gracias, doutor. Se acaba el tiempo. Professor, Graças, doutor. Tem que habilitar a plataforma para subir o resumo. Sí, yo creo que está habilitado, pero voy a revisar. Ya está habilitado. Ya está habilitado ya. Eu já enviei. Sí, desde anoche está habilitado. Gracias, doutor. Hasta las 5. Dale, chao, chao, que se acabó el tiempo. Tchau. Tchau, professor. Salve, profe. Salve, Pudim. E aí, Pudim? E aí, Fabiano Barão, Ana Cândida. Tori. Ana Lígia Montresol tá dando risada de novo. O pessoal tá rindo, ela tá rindo inteira. Quem? A Ana Montresol. Cadê a Ana Montresol? Já foi embora? Ela...